Olá! Neste vídeo, vou mostrar que a maioria tanto dos globistas como planistas não sabem o que é a gravidade. Ninguém quer admitir que conhece muito pouco ou quase nada sobre um fato ou fenômeno e prefere mudar ou negar para que suas ideias e teorias prevaleçam. Isso aconteceu com Einstein e outros cientistas famosos, e isso até hoje acontece. Então vamos lá. Gravidade. O primeiro ponto. Força gravitacional, força da gravidade e força-peso, é tudo a mesma coisa. Tudo isso se resume na força que move um corpo ou elemento livre para seu ponto de equilíbrio no meio. Veja você mesmo. Pegue qualquer objeto e levante. Então, esse objeto pesa muito ou pouco. Você usou força para levantá-lo, certo? Você percebeu que tem um peso, certo? Pois é. Este peso que você sentiu é a força-peso, e é o mesmo que força da gravidade, ou força gravitacional. Agora, pegue um objeto, levante e solte. Se o peso desse objeto for menor que o mesmo volume no meio, ele sobe. E se o peso desse objeto for maior que o mesmo volume no meio, ele desce. Como estamos falando de um corpo ou elemento livre, sem influência de qualquer força externa, a direção do movimento é sempre na vertical, para cima ou para baixo, como você pode ver na imagem. Agora vamos ver o que causa a força-peso, ou força gravitacional. Já sabemos que a força da gravidade ou força-peso não é causada pela suposta atração entre centro de massa, como foi proposto pela teoria de Newton. Gravidade é a força gerada por um corpo ou elemento livre, capaz de movê-lo para o seu ponto de equilíbrio no meio. Já sabemos que se há um movimento, este movimento é causado por uma força, seja ela uma força mecânica, inercial ou movimento livre. A massa de um corpo ou elemento é o potencial energético para gerar a força de deslocamento para seu ponto de equilíbrio no meio, que pode ser para cima ou para baixo, e sempre na vertical. O potencial do corpo ou elemento no meio é que determina se ele vai subir ou cair, e não a suposta atração entre massas, como disse o Newton. A força gerada por um corpo ou elemento livre é chamada de peso ou gravidade. O problema são as teorias criadas em volta deste fenômeno, que são dadas como verdades, o que, na verdade, são apenas teorias baseadas em suposições. Esta é a razão pela qual muitos cientistas dizem: esta é a melhor teoria, ou ainda usam a expressão acredita-se. Logicamente, essas teorias não são baseadas em dados verificados e não podem ser tidas como verdades. Tem muitos planistas que usam a expressão gravidade não existe, mas eles também estão errados. O que de fato não existe é a suposta atração entre massas, postulada por Newton. Estas pessoas esquecem que o fenômeno do movimento de um corpo ou elemento livre é um fato verificado e comprovado. Dessa forma, o fenômeno é real e não pode ser negado. As definições da causa do fenômeno é que estão erradas, ou melhor, foram inventadas para corroborar com as teorias do heliocentrismo e a negação do criacionismo, como no caso das teorias de Newton e de Einstein. Assim, a gravidade ou o peso, que movimenta um corpo ou elemento livre para seu ponto de equilíbrio, é causada pelas características do próprio corpo como sua densidade e seu volume, que compõe sua massa. E a direção do seu movimento depende das características do meio. Então, para os planistas, que dizem que peso não existe, saibam que a água, por ser um líquido incompressível, é espalhado pelo seu peso e só para, com sua estabilização, deixando sua superfície totalmente plana e horizontal. A horizontalidade da superfície da água em qualquer recipiente é causada pelo deslocamento da água em busca de equilíbrio no meio, tornando sua superfície totalmente plana e horizontal. É por isso que o nível médio do mar é 100% plano e horizontal. Mas se você prefere os falsos argumentos, ou as falsas teorias, a escolha é sua. Mas já não é mais falta de informações. Veja na descrição, ou no primeiro comentário, os links de vídeos e artigos que comprovam o conteúdo deste vídeo. Agora, vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar um like, e até mais.